Olá, quinto ano, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E hoje vamos continuar aí o nosso livro 2. Vamos começar o nosso capítulo 7, a tecnologia e trabalho no setor secundário, tá bom? Mas antes, como sempre faço, gostaria de lembrá-los de assinar a lista de presença. O link dela sempre encontra-se na descrição do vídeo. Anote os principais pontos que eu falar com vocês nessa aula. Volte o vídeo quantas vezes for preciso. Tá? O importante é que você não tenha dúvida. E caso as dúvidas permaneçam, caso as dúvidas persistam, não deixe de me procurar. Tá bom? Você tem vários canais, várias formas de conversar comigo e esclarecer essas dúvidas. O importante é não passar com ela para frente. Tá? Nós falamos no capítulo 6 sobre a tecnologia e trabalho no setor primário. Nós vimos sobre a questão da agricultura, falamos um pouquinho sobre a questão da pecuária e do extrativismo. Esse é o chamado setor primário. Hoje nós vamos começar a estudar o setor chamado secundário. Tá? Então vamos começar o capítulo 7. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu passar essa tela. Legal. Vou deixar essa imagem aí para eu poder falar algumas coisas. Para todo lugar que eu olho, aqui onde eu, no meu escritório, aqui na minha mesa aqui de trabalho, na minha casa, em todos os locais que eu vou, eu tenho vários objetos. Tenho um celular que está aqui, eu tenho uma calculadora, tenho uma trena, eu tenho a mesa digitalizadora que eu uso para digitar, tenho um computador que eu estou utilizando, a mesa. Então, ao nosso redor, nós temos vários tipos de objetos, E é notório, a gente consegue perceber que os objetos, eles não são produzidos, eles não são feitos da mesma maneira. Será que fazer um celular é a mesma coisa de fazer um pincel, um marca-texto? Talvez não, Então, os objetos, eles são fabricados no mundo, de diferentes formas, porque utilizam-se para fabricar diferentes técnicas, tá? E essas técnicas, elas vão transformar vários recursos presentes na natureza em algum produto. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque no capítulo 7, quando nós estudamos lá a agricultura, a pecuária e o extrativismo, nós vimos que, a partir dessas atividades, eu consigo retirar a chamada matéria-prima. Tá? Então, a matéria-prima ela pode ser obtida por meio da agricultura, da pecuária e do extrativismo, que são aí itens do setor primário. Lembre-se que matéria-prima, por isso dessa imagem aí, matéria-prima são todos os recursos naturais que podem ser de origem animal, vegetal ou mineral, que são obtidos no setor primário, bem como os produtos que passaram por alguma etapa de transformação, mas que ainda serão utilizados para produzir outros produtos. Então, atenção, matéria-prima é todo o recurso natural que eu tirei ou de animais, ou da parte vegetal, ou mineral. São questões do setor primário, Isso é matéria-prima, mas a matéria-prima pode ser também algum produto que já passou por algum processamento, já começou uma etapa inicial de processamento nele, e ele vai virar outro objeto, por exemplo, o minério de ferro. O minério de ferro, quando eles extraem ele da serra, ali, ele passa por um processamento, eles vão lavar ele, vão tirar as impurezas. E dali eles vão mandar para outro lugar para ele virar um outro produto. Então percebam que é uma matéria-prima. Tá? Então,
todos esses itens que nós tiramos aí, né, da natureza, todos os itens chamados matéria-prima, eles vão passar por um processo de transformação, no qual vão dar origem a diversos produtos. Então, o setor secundário é aquele que vai transformar a matéria-prima em algum produto. Nós estudamos o setor primário, e o setor primário ele vai extrair a matéria-prima. Ele vai retirar a matéria-prima. E o setor secundário, esse que nós estamos estudando, ele vai transformar essa matéria-prima em algum produto. Ok? Então, a transformação ela ocorre no setor secundário que nós estamos estudando. E a transformação de uma matéria-prima em algum produto, ela pode acontecer de 3 formas. Através do artesanato, da manufatura e da indústria. Vamos ver um por um aqui. Como que a gente pode transformar o produto? O artesanato, pessoal, é quando a gente utiliza a transformação manual da matéria-prima. Tá? Então, eu vou pegar uma matéria-prima e fazer o quê? Utilizar as mãos e pequenas ferramentas simples para fazer um produto. Tá? O artesanato é uma transformação de uma matéria-prima em produto considerado lenta, é um processo demorado de fazer, ele é pouco produtivo, porque eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, esse rapaz aí, ele está trabalhando com produtos de couro, então ele extraiu a matéria-prima no setor primário, o couro, por exemplo, do gado, e esse couro vai ser transformado por esse artesão aí, através do artesanato, em uma bolsa, em uma pulseira de relógio, em alguma coisa. Só que como ele utiliza as mãos para poder fazer e pequenas ferramentas, é um produto demorado de se fazer, tá? É menos produtivo. Por quê? O artesão ele tem que fazer todas as etapas do processo. Muitas vezes ele tem que deixar o couro secando, depois ele tem que fazer o corte, ele vai medir, ele vai cortar, depois ele vai costurar, ele vai modelar, ele vai colar, ele vai deixar secar. Então imagina a demora para poder fazer um determinado produto, tá? Então esse é o artesanato. Só que o setor secundário, ele pode transformar também, né, a matéria-prima de uma outra forma, né? Eu falei com vocês que existia 3 modos, né, de produção aí, o artesanato, e existe outro modo aqui, ó, que é a manufatura. Olha aí, uma linha de costura, né? Aí uma confecção de costura. A manufatura, pessoal, ela surgiu para diminuir o tempo, né, da produção artesanal, do artesanato, e aumentar o quê? A produtividade, você conseguir produzir mais. Na manufatura, eu também vou utilizar as mãos, mas eu vou empregar neste processo mais máquinas para ajudar. Olha aí, essas máquinas aí estão fazendo o papel que o artesão tinha que fazer lá, de costurar com a agulha, né, o couro lá para fazer uma bolsa, para fazer um cinto. Neste não, as máquinas estão fazendo o processo de costura, por exemplo. Tá bom? E nessa etapa, na manufatura, eu chamo mais pessoas, eu contrato mais pessoas, né, nesse modo de produção, para cada um fazer uma etapa. Então, se antes lá no artesanato ele tinha que pegar o couro, colocar para secar, modelar, cortar, costurar, colar, tudo isso, na manufatura eu divido. Ó, fulano vai ser responsável por cortar, esta outra pessoa aqui vai costurar, essa outra aqui vai embalar o produto, essa outra aqui vai fazer o molde do produto. Então, cada pessoa é responsável por uma etapa da produção. E quando eu tenho cada pessoa sendo responsável por uma etapa na produção, e quando eu tenho máquinas já me ajudando a fazer esse processo, eu consigo ter uma agilidade maior. Ou seja, eu vou conseguir produzir mais. Tá? Então, uma pessoa vai cortar aquele tipo de coisa. Essa é a manufatura.
Aqui, ó, vou escrever aqui para não ter problema, tá? Eu não escrevi no outro, nem vou voltar lá, ó. A manufatura. Lá, o anterior, vamos voltar aqui, nós temos o artesanato. Opa. Artesanato. Então aqui utiliza só as mãos, pequenas ferramentas, né? Aí para poder ajudar a cortar, a costurar, agulha, linha. E na manufatura que nós estamos vendo aqui, né, eu já utilizo algumas máquinas para ajudar na produção. Esta é o segundo modo, a segunda forma de produção, de transformação que nós temos da matéria-prima. E o último modo que nós temos é a famosa indústria. Agora sim. Passamos pelo artesanato, falamos da manufatura e agora chegamos na indústria. Ok? Que eu vou gastar um tempinho mais para falar dela aqui. Na indústria, pessoal, o processo de transformação da matéria-prima em produtos, ele acontece nas chamadas fábricas. Então, nas fábricas industriais, ok? Neste modelo aí, nesse modo de produção, são utilizadas o quê? Diversas tecnologias para poder produzir um determinado produto, né? Você usa máquinas sofisticadas, você tem mão de obra especializada no trabalho, tá? De forma que na indústria a produção ela é muito elevada, ela consegue atender um grande mercado consumidor ao mesmo tempo, diferente do artesanato, diferente da manufatura. Então, pessoal, indústria, né, é um modo, uma forma de transformação da matéria-prima em algum produto, né? E uma indústria é um local, então, olha só, uma fábrica onde ocorre a transformação de matéria-prima, em produtos elaborados pelo homem. E esses produtos eles vão ter fins comerciais. Você produz alguma coisa dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, para fins comerciais. Produzir esses pincéis aqui, né? Olha só, tem vários pincéis aqui, marca-texto, né? Eu produzi esses pincéis marca-texto aqui para poder vender. Eu produzi esse celular aqui dentro da indústria para poder vender. Esta lapiseira, o mouse, enfim, várias coisas são produzidas para fins comerciais. Nessas indústrias, então, nesses estabelecimentos, né, nessas fábricas, os funcionários e as máquinas, porque claro que tem funcionários, né, para operar essas máquinas aí, eles são responsáveis pela produção de diversos objetos que nós temos no nosso dia a dia. Vem muitos deles, a maioria dos objetos que nós temos, eles vêm da indústria. Alimentos são produzidos na indústria, é isso mesmo. Roupas, calçados, remédios, carros, violão que eu estou vendo ali, celular, eletrônicos, o seu computador, o seu videogame, a sua TV, o liquidificador da sua casa, a geladeira, tudo isso vem da indústria. E a indústria, pessoal, a atividade industrial, ela é muito importante, não é verdade? Por quê? Pois através dela, vários objetos de grande utilidade para a gente, para os homens, vamos dizer assim, são produzidos. Lá é produzida a roupa, imagina, é produzida essa cadeira que eu estou sentado, é produzido muitos alimentos que nós consumimos são produzidos na indústria, tá? Então ela é muito importante porque muitos objetos que nós temos de valor hoje aqui, objetos que são extremamente importantes na nossa vida, que fazem parte da nossa rotina, que fazem parte do nosso cotidiano, eles vêm da indústria.
Um outro ponto positivo que eu posso dizer sobre a importância da indústria é que ela também proporciona o quê? Muitos empregos para as pessoas, né? A indústria, ela emprega, ela contrata muitas pessoas, ok? Já que ela vai fazer uma produção em grande escala, em larga escala, vai produzir muito, né? No entanto, é claro, né? Eu falei os pontos positivos, a expansão industrial, ter muitas indústrias tem provocado também muitos problemas ambientais, né? Muitos problemas ambientais nós temos visto no mundo por conta das indústrias. Os gases que são emitidos, né? Os poluentes que são emitidos pelas fábricas, né? Eles têm poluído a atmosfera. Boa parte dos efluentes, né? Do esgoto industrial é lançado em rios, sem o devido tratamento. Então tem muita poluição também por parte das indústrias, tá? E existem indústrias de diversos pontos no planeta. Onde você imaginar no mundo tem uma indústria, tá? E elas produzem os mais variados tipos de produtos. De um iogurte que você gosta de tomar a um satélite. De um violão a um robô que vai andar lá em Marte, por exemplo. Então a indústria ela vai produzir os mais variados produtos. Então lembrando que a transformação da matéria-prima, né, ela vai acontecer por meio do artesanato, da manufatura ou da indústria. Tá? E isso tudo faz parte do setor secundário, ó, segundo. O primário tirou a matéria-prima, é o primeiro, ele que vai pegar a matéria-prima. O setor secundário que nós vamos estudar aqui, ele vai transformar a matéria-prima em algum produto, tá? E existem, pessoal, aí no mundo, alguns tipos de indústrias, tá? Por quê? As indústrias, elas produzem diferentes mercadorias, né? A mesma indústria que vai produzir um celular não é a mesma indústria que vai fabricar essa fita isolante, por exemplo. Tá? Então as indústrias elas vão produzir diferentes mercadorias. E aí a gente pode definir a indústria em 3 tipos. Eu posso ter 3 tipos de indústria no mundo. Tá? Que são elas. Eu tenho a chamada indústria pesada. O que é a indústria pesada? Olha que imagem legal, né? Assim, a indústria pesada, pessoal, transforma os recursos naturais em matérias-primas ou peças para outra indústria. Então, a indústria pesada, ela transforma uma matéria-prima em alguma peça, algum equipamento para outra indústria. É uma indústria que vai fabricar um produto para outra indústria. Por exemplo, as indústrias siderúrgicas, elas vão pegar, o setor primário pegou o minério de ferro, ele encaminha, né, para o setor secundário, para a indústria pesada. Porque a indústria pesada vai pegar esse minério de ferro, vai derreter ele e vai transformar ele em alumínio, em aço, por exemplo, e vai encaminhar ele para outra indústria. E essa indústria com aço, com o alumínio, vai transformar esse aço em um carro, vai transformar esse aço num portão, numa parede. Então a indústria pesada é aquela que vai transformar os produtos para outra indústria. Ela é pesada, ela é a primeira indústria. Existem também as indústrias chamadas de bens de consumo. Indústrias de bem de consumo. O quê? As indústrias de bem de consumo, elas vão utilizar a matéria-prima da indústria pesada para fabricar o quê? Diferentes produtos. Lembra que eu falei com vocês que a indústria pesada, por exemplo, transformou o minério de ferro em aço, transformou o minério de ferro em alumínio. E aí eles encaminham para a indústria de bens de consumo, porque a indústria de bens de consumo vai utilizar essa matéria-prima e transformar ela em alguma mercadoria para o nosso consumo. Então a indústria pesada não vai fabricar um produto direto para o consumidor final, que somos nós. Quem vai fazer isso é a indústria de bens de consumo. E essa indústria de bens de consumo ela pode ser dividida entre indústria de bens duráveis e bens não duráveis. Então uma indústria de bens de consumo duráveis é aquela que vai fabricar, por exemplo, automóveis, eletrodomésticos,
móveis para sua casa. São bens o quê? Chamados duráveis. E existe também os bens de consumo chamados não duráveis, tá? Alimentos, olha aí, o leite, roupa, sapato, remédio, isso é não durável, porque você vai consumir, uma hora vai acabar. Ele não tem uma duração longa, ok? Tranquilo? Dá para entender? E por fim, existe o último tipo de indústria, pessoal, que é a chamada indústria de ponta, que é aquela indústria de tecnologia. Olha que imagem aí, um cara com um tablet operando todo o equipamento de uma indústria. Essa indústria de ponta é aquela que gera bens de alta tecnologia, que utiliza mão de obra muito especializada. São pessoas que estudaram muito para operar essas máquinas, esses equipamentos tão sofisticados na indústria de ponta, tá? Porque eles investem muito em pesquisa, em equipamentos ultramodernos. É na indústria de ponta, por exemplo, que fabrica-se avião, satélite, os equipamentos médicos aí, aqueles scanner corporal, aquelas máquinas de raio-x são feitas na indústria de ponta, tá? Os smartphones, né? Os nossos celulares, o computador, o seu videogame, tudo vem da indústria de ponta. Mas em todos esses tipos de indústria que eu falei com vocês, a pesada, as de bens de consumo e de ponta, pessoal, a todo momento eu tenho pessoas operando alguma parte desse processo nas indústrias, né? E essas pessoas que operam equipamentos, que manipulam alimentos dentro de uma indústria, né? A grande maioria dessas atividades executadas por esses trabalhadores, elas podem trazer um risco muito grande para a saúde das pessoas que estão ali trabalhando. Porque em algumas empresas eu tenho muito barulho, as pessoas vão mexer, manipular equipamentos que podem cortar, elas podem operar equipamentos com alta temperatura. Olha essa imagem aqui, por exemplo. Olha aí. Os caras estão operando. Será que isso está muito quente? Parece que está. Outras vão operar, né, equipamentos aí, igual eu falei, de corte, de alta temperatura, que faz muito barulho. E para evitar acidentes, evitar que, né, essas pessoas se machuquem, que elas se contaminem, porque às vezes eles vão operar produtos né, que tem um risco para a saúde das pessoas, são produtos às vezes contaminados, elas vão manipular às vezes remédios, vão manipular, por exemplo, vacinas, né, elas podem se contaminar com o que está sendo feito, com o que está sendo estudado e produzido ali. Então, para evitar acidentes, é necessário, né, os trabalhadores das fábricas, das indústrias, eles utilizam o que nós chamamos de equipamentos de segurança, né? Os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Então, são diversos equipamentos que as pessoas utilizam para evitar acidentes, para evitar contaminação. Isso tudo dentro da indústria. Eu tenho certeza que vocês já viram alguma dessas imagens aí de usarem luvas, óculos. Por exemplo, este rapaz que está operando esse equipamento aí, ele está utilizando óculos porque corre o risco de quando ele está operando o equipamento, de soltar alguma peça do que ele está cortando, às vezes ali, do que ele está produzindo, e vir uma pequena partícula aí em direção ao olho dele, pode deixar ele cego, ou ele ter uma perda substancial da visão. A luva é justamente para que ele evite ter o contato com o produto, o contato direto, ou que ele corte a mão, que algum elemento perfurante, né, possa entrar na sua mão ali. Existem, por exemplo, nessas imagens aqui, olha, esses cintos aqui de proteção para pessoas que vão fazer serviços em altura. Já viram esses prédios que são imensos aí? Os shoppings, por exemplo, aqueles tanto de vidro, o shopping todo feito, né, do lado de fora de vidro. Como que as pessoas limpam essa? Né? Elas utilizam equipamento de segurança, elas ficam suspensas por esses cintos de proteção, porque se caso ela escorregar, se ela cair, ela não vai morrer. Tá? Então, em todas as empresas, nós vamos ver isso. Colete de sinalização. Quem já foi em aeroporto? Ou então, quando viu aí obras
né, de manutenção em rodovias, em ruas, por exemplo. Já viu as pessoas usam um colete, né, que ele é alaranjado e ele, às vezes o sol bate nele ou a luz, ele brilha justamente para isso, para as pessoas verem, né, para ele o que ele ficar em destaque na paisagem ali, para evitar que às vezes, imagina um cara no aeroporto, como que o piloto vai ver aquela pessoa, né? Às vezes o cara vai manobrar lá o avião, ele nem vê aquela pessoa, passa por cima dela, né? Então, nesses aspectos, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi a nossa primeira aula sobre o setor secundário. Depois eu vou falar, né? Nós vamos falar sobre as indústrias no passado, como que as indústrias são hoje e a relação, né? Eu vou falar um pouco mais da relação da indústria e do meio ambiente, né? Vamos falar um pouquinho sobre poluição. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Não deixem de me procurar, tá? Estou aqui para sanar qualquer dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço. Não esqueçam da lista de presença. Tchauzinho e até a nossa próxima aula. Até semana que vem.